Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Silos e Secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima. Robuste. Tronco Robuste. Único com estrutura de arcos monobloco. Uso de fixadores especiais. Guilhotinas de correr. Preparado para as balanças eletrônicas Coima. Sistema anti-ruídos. Pisos anti-estresse. Trincos de manejo rápido. Robuste. 5 anos de garantia. Tronco Robuste. Segurança para você e bem-estar para seu rebanho. Coima. Aqui o peso é bruto. Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março. Você vai ver nesta edição. Você vai ver que a soja nos Estados Unidos, nas posições de mais curto prazo, voltam a operar acima de $9 por bushel. 39% do milho de segunda safra no Mato Grosso do Sul será semeado fora da janela ideal. Mais de 90% das áreas de lavoura de milho lá no estado do Paraná estão em boas ou excelentes condições. E ainda em Minas Gerais, boa parte da produção do estado será destinada à cultura do trigo na atual temporada. Você tem ainda as informações do mercado físico, mercado futuro, toda essa situação da política nacional e como que ela influencia no seu negócio a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E o Agricultura BR começa o programa, daqui a pouco nós vamos ver as situações aqui do país. Antes, nós vamos saber sobre o que acontece com a soja lá nos Estados Unidos, porque a soja teve mais uma boa semana em relação às suas vendas e está operando em alta neste momento. Antes, nós vamos trazer a moeda americana, o dólar aqui no Agricultura BR, dólar que neste momento vem a R$ 3,63, mais 8, uma queda de 2,70%. Assim vem o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Então vamos acompanhar as informações a respeito da soja negociada em Chicago. Já já você tem os destaques da turbulência no cenário político brasileiro que tem movimentado o país nos últimos dias, inclusive na manhã de hoje. Por enquanto, vamos aos destaques do mercado de commodities agrícolas, falando agora da soja negociada na Bolsa de Chicago, que voltou a operar acima de $9 por bushel. Vamos aos negócios de agora, então, por lá. Veja conosco, soja operando em alta. A posição de mais curto prazo, que agora é a de maio de 2016, já perdeu o suporte de $9, mas ainda assim continua operando em alta, bem próximo dele. A alta agora para a posição de maio é de 0,33%, com negócios a $8,97 mais 50 por bushel. A posição de julho vem agora a $9,03 mais 50, com alta de 0,38%, mas na máxima do dia você vê que ela já superou os $9,10. A posição de agosto opera agora $9,05 mais 50, com alta de 0,36%. Aí a soja, a gente continua falando sobre soja nos Estados Unidos. Hoje teve a divulgação do relatório de vendas e exportação do Departamento de Agricultura norte-americano. Foi uma venda até que em boa condição, superior ao que aconteceu nas vendas entre 25 de fevereiro até o dia 3 de março. Entre 3 de março e 10 de março, as vendas foram um pouco maior, com destaque para alguns países. Vamos saber se a gente tem aqui o gráfico, se o pessoal puder lançar aqui o gráfico de vendas de exportação dos Estados Unidos, mostra o acumulado de vendas até o momento e também o que aconteceu entre 3 e 10 de março. Nós temos aqui uma venda total para a temporada 15-16 em 44.186.000 toneladas. Entre os dias 3 e 10 foram vendidas 623.731 toneladas de soja. É acima do que os americanos
venderam uma semana antes, que foram 478.500 toneladas de soja. O principal destino da soja foi o México. O México respondeu por 155 mil toneladas dessa soja toda aqui. 155 mil toneladas teve como destino o México, seguido pela China, que também comprou, aliás, uma quantidade próxima a 142 mil toneladas. Por aqui a gente confere agora cotações de mercado. Acompanhe como estão os valores da soja hoje pelo país. E olha, hoje o dia foi marcado, desde ontem, marcado por muita confusão, por muitas situações que acabaram deixando a política ainda mais instável no país. Hoje, por exemplo, foi marcado, ou era para ter acontecido, e acabou acontecendo mesmo, a posse dos novos ministros para Dilma Rousseff, mudança de posições, mas o que interessava mesmo era a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Você está vendo aí o que aconteceu pouco tempo antes do Agricultura BR entrar no ar. Só que, Juliana, essa situação toda que a gente está vendo aí, ela cumprimentou Lula, Lula assinou o termo de posse, a presidente Dilma assinou o termo de posse, mas tudo isso não vale mais nada. Isso porque logo depois que ocorreu, minutos antes do Agricultura BR entrar no ar, nós tivemos uma alteração. Isso porque uma decisão da Justiça Federal de Brasília determinou a suspensão do ato de nomeação do presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A decisão foi tomada pelo juiz Itagiba Cata Preta Neto por entender que há indícios de cometimento de crime de responsabilidade. Por isso, ele desvalidou essa cerimônia que ocorreu na manhã de hoje. E desde o início da manhã de hoje, a moeda americana aqui no Brasil oscila bastante. Parecia no início do dia que o mercado não tinha um rumo certo a tomar, ora operava em forte alta, ora em forte baixa. E a gente vai acompanhar mais uma vez agora como opera a moeda norte-americana aqui no Brasil, neste dia de bastante confusão no cenário político que influencia o cenário econômico também do país. Dólar comercial agora vem com queda de 2,62% e é negociado a R$ 3,64 mais 10. Bom, por aqui a gente vai ver o que aconteceu com o dólar, porque o dólar segue numa oscilação muito forte. Nós fizemos um mapeamento com a moeda americana desde sexta-feira até o dia de hoje. O problema é que a qualquer momento o dólar inverte mesmo a situação. Vamos saber o que está acontecendo com o dólar. Nós tínhamos o dólar dessa maneira aqui até o dia de hoje, até as 10h30, 11 da manhã, nós tínhamos o dólar nessa situação aqui. Mas sexta-feira fechava 3,59, na segunda veio para 3,65, na terça-feira veio para R$ 3,76, enquanto que agora nós tínhamos 3,67, agora um movimento de queda novamente para a moeda norte-americana, depois da confirmação que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pode assumir como ministro-chefe da Casa Civil, pelo menos por enquanto, segundo a determinação do juiz federal. A gente segue com o programa com mais cotações da soja hoje pelo Brasil. Acompanhe. Chuvas estão diminuindo sobre a região centro-oeste do país, mas em alguns pontos do Mato Grosso a chuva ainda é forte e atrapalha os trabalhos no campo. Vamos falar com a Nadiara agora na primeira participação dela desta edição para trazer em destaque a região centro-oeste do país. Não é isso, Nadiara? Boa tarde para você. Essa chuva forte que acontece no Mato Grosso tem previsão de continuar?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Deve chover mais, sim, sobre o estado de Mato Grosso. Na maior parte do centro-oeste, a tendência agora é dessa diminuição das chuvas. As chuvas, elas não cessam completamente, mas agora, já nesse finalzinho de verão e agora início de outono, as pancadas vão se tornando cada vez mais irregulares sobre o centro-oeste do país. Neste próximo período, a chuva forte ainda atinge partes do oeste e norte mato-grossense. Principalmente as áreas mais próximas do Amazonas são beneficiadas mais pela umidade que vem do norte do país e por isso as instabilidades são mais intensas nestas áreas. No interior mato-grossense, sul e leste do estado, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, chove de forma bem mais isolada e com baixo acumulado de água. Só que, por enquanto, as condições são favoráveis. A umidade do solo está alta, então, para aquelas áreas que estão efetuando plantio de milho. E, por outro lado, essa chuva que ocorre alternada com períodos de melhoria, principalmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, também favorece as atividades no campo. Durante o próximo período, entre 22 e 26 de março, a chuva fica mais generalizada. Mas, ainda assim, grande parte da região deve ter chuvas de baixos volumes acumulados. As chuvas mais expressivas vão continuar atuando sobre o norte mato-grossense. E entre os dias 27 e 31, então fechando o mês de março, ainda chove forte em algumas áreas aqui do extremo norte mato-grossense e também do interior do estado. Mas em grande parte aqui do sul mato-grossense, partes de Goiás e principalmente Mato Grosso do Sul, previsão de baixos volumes acumulados de chuva. No estado de Mato Grosso do Sul, a chuva, além de ter baixo volume de água, deve ser aquela chuva bem isolada, com curta duração. Então, neste estado, o avanço das atividades de campo deve ir bem aí nos próximos períodos. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada pelos destaques. Já ela volta. Por aqui a gente traz informações agora a respeito da colheita da soja em Mato Grosso do Sul. Segundo a ProSoja, até o último dia 11 de março, a colheita já atingia 72,8% de toda a área semeada no estado. Este número, porém, apresenta um atraso bastante grande em relação à média das últimas safras, devido às intempéries climáticas que o estado enfrentou nesta temporada, como a seca no início do plantio, que acabou atrasando os trabalhos de semeadura no campo, e mais recentemente a chuva forte, que atrapalhou os trabalhos de colheita. Olha, as regiões sudeste e sudoeste do estado são as que apresentam um trabalho um pouco mais avançado, já passam dos 80% da área colhida. Vamos acompanhar os números agora, então, de acordo com o SIGA-MS, que é o sistema aqui da ProSoja do estado e dos outros órgãos ligados à agricultura sul-mato-grossense a respeito da área colhida na região sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul. A gente vê aqui claramente como nas outras safras os trabalhos estavam mais adiantados. Na safra 2013-2014, por exemplo, para esta época do ano, até a data 11 de março, 97% da área semeada com soja já havia sido colhida. Na temporada posterior, a 14 e 15, este volume já chegava aos 92%. E para a atual temporada, apenas 81,6% da área semeada foi colhida no estado, sendo que o município de Douradina é o mais adiantado com os trabalhos de colheita. Bom, as regiões sudeste e sudoeste apresentam esta situação, apesar de apresentar atraso nas atividades de colheita, estão mais avançadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O problema é a região centro e a região norte do estado, que estas sim apresentam uma defasagem muito grande no ritmo de colheita no campo. Vamos acompanhar as informações agora, então. De acordo com o gráfico, você vê que na safra 13 e 14, a área colhida para estas regiões em Mato Grosso do Sul já atingia 93%. Na safra 14 e 15, para a data 11 de março, 81% das lavouras de soja já estavam fora dos campos, a soja já havia sido colhida. Para a atual temporada, porém, a gente vê o último gráfico mostrando que apenas 51,8% da área cultivada nas regiões centro e norte já foi colhida, já foi retirada dos campos. Bom, a preocupação com esse atraso todo se dá devido ao milho de segunda safra, que precisa ocupar a área da soja, mas apenas depois dela ser colhida. Até o dia 11 de março, segundo a ProSoja do estado, apenas cerca de 61% do milho que vai ser destinado à segunda temporada aqui no estado de Mato Grosso do Sul já estava nos campos. E com isso, cerca de 39% de toda o cereal que vai ser cultivado na segunda safra vai ser semeado fora da janela ideal de plantio no Mato Grosso do Sul, que aqui encerrou em 10 de março. Fabiano.
Juliana, ainda falando de preços, agora falando de Mato Grosso do Sul ainda, mas falando de preços, a soja no estado de Mato Grosso do Sul segue com desvalorização. Isso tem, claro, toda a relação com a colheita que segue muito forte no país inteiro, ou tenta trazer agora um ritmo um pouco mais intenso. Além disso, as oscilações com o dólar não têm sido muito favoráveis, pelo menos nas últimas semanas. Tivemos 2 dias em que se melhorou até o valor pago em algumas regiões, mas principalmente nos portos brasileiros, por conta da alta do dólar, mas agora, por conta de mais disfunções políticas, a situação se altera novamente. Vamos saber agora como é que está a situação dos valores praticados para a soja no Mato Grosso do Sul nos prazos de 15 e 30 dias. Nós temos aqui o que ocorre no estado do Mato Grosso do Sul, então viajamos até o Centro-Oeste. A situação aqui é de preço. Hoje nós tínhamos até às 10 horas da manhã o valor médio de R$ 60 por saca de 60 quilos. Aí o produtor que está acompanhando, a gente sabe que tem valores um pouco maiores que esse, mas também mais baixos no estado do Mato Grosso do Sul. Há 15 dias, no dia 2 deste mês, nós tínhamos o valor de R$ 63 e no dia 16 de fevereiro, R$ 66. Em 30 dias, a desvalorização ali é de 9,09%. Nos últimos 15 dias, o valor da soja no estado caiu 4,76%. Na região sul do Brasil, o clima tem sido favorável nas últimas semanas, tanto para o andamento da colheita da soja e também do milho de primeira safra, assim como para a semeadura do cereal. Vamos saber com a Nadiara agora como que fica o tempo, então, para o sul do país nos próximos dias. Outono se aproximando. Nadiara, qual que é a previsão? Bom, Juliana, para os próximos dias ainda há expectativa de chuvas por causa da passagem de uma frente fria. Amanhã o sistema chega ao Rio Grande do Sul, então deve espalhar chuvas um pouco mais generalizadas, inclusive na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, há risco até mesmo para temporais. E essa chuva deve se espalhar até o estado do Paraná até o dia 21 agora do mês de março. Os volumes mais expressivos devem ultrapassar 70 milímetros sobre o Rio Grande do Sul. Sobre o estado gaúcho, essa chuva é bem-vinda, porque algumas áreas apresentavam um déficit hídrico, principalmente no centro-sul do estado. Então, essa chuva garante boas condições de umidade. Já sobre Santa Catarina e também sobre o Paraná, as pancadas de chuva serão mais isoladas, alternadas com períodos de melhoria e não devem atrapalhar as atividades no campo. Durante o próximo período, a tendência de diminuição das chuvas sobre o interior da região sul. As pancadas de chuva devem ser mais isoladas e com menor volume acumulado. Então, as atividades de cuidado no campo devem avançar bem. E para o próximo período, entre 27 e 31 de março, também tem previsão para chuva em grande parte da região sul, mas chuvas de baixos volumes acumulados. Por enquanto, então, as condições são boas, tanto para aquelas áreas que estão plantando, dando os tratos culturais, como também para o desenvolvimento, porque o solo vai continuar úmido. O que preocupa mais os produtores de milho é o inverno e também o final do outono deste ano, que prometem ser um pouco mais frios, principalmente em relação ao ano passado. Nas áreas em que o milho está sendo plantado um pouco mais tarde, por causa do atraso também da soja, há um risco aí para pegar um frio um pouco mais cedo, principalmente final de maio e também junho, que já tem previsão para algumas ondas mais intensas de frio, que podem até provocar geadas na região sul. Eu volto com vocês. Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta tem as condições das lavouras de milho primeira e segunda safra no Paraná. Você ainda tem hoje, para falar no sul do país, valores médios de soja para os últimos 15, 30 dias, preço atual para Rio Grande do Sul e Paraná também. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, por aqui voltamos a falar a respeito do milho na região sul do país. Em especial agora no estado do Paraná, que é o segundo maior produtor do grão no Brasil. A condição das lavouras de milho do estado, tanto as lavouras do milho de primeira safra, que estão sendo colhidas agora, quanto as de segunda safra, que estão sendo semeadas,
são muito boas. Somando as duas condições, as duas safras, mais de 90% das lavouras de milho do estado se encontram nesta condição considerada boa pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do estado. Você agora de casa vai acompanhar com a gente qual a atual situação dos trabalhos de campo para ambas as situações, tanto milho de primeira quanto de segunda safra, no estado paranaense. Começando pelo milho de primeira safra, que foi semeado lá atrás, a área colhida já atinge agora 62% de toda a área que foi destinada ao cereal. Isso levando em consideração a data até 14 de março. Da área ainda a ser colhida, cerca de 88% dela se encontra em boas condições, mostrando, portanto, comprovando que a safra de milho de primeira safra no estado, a safra de verão, deve ser sim uma safra bastante positiva para o estado. Bom, a safra de segunda, o milho de segunda safra, também chamado de safrinha, tem também boas condições nos campos. A gente vai acompanhar agora como estão os trabalhos de semeadura, então. Veja comigo na sua tela o estado do Paraná novamente em destaque e o milho de segunda safra. A área plantada atingiu até o dia 14 de março 92% de todo aquilo que vai ser destinado ao cereal. Desta área plantada já, 96% dela se encontra em ótimas ou boas condições, segundo o Departamento de Economia Rural do estado. Somando as duas safras, o Paraná deve retirar dos campos 15 milhões e 502 mil toneladas de milho. Você acaba de acompanhar as cotações do milho no Brasil e agora a gente dá uma olhadinha no valor médio nacional, que é um cálculo feito pela agência Rural Business com o valor mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores do país, para a gente chegar a esse valor médio. Nos últimos 30 dias, o preço da saca de 60 quilos negociada no país subiu quase 10%. É isso mesmo, saiu da marca de R$ 37,00 para alcançar agora o suporte de R$ 41,00. Vamos relembrar então os valores anotados nos últimos dias para comprovar essa alta, esse bom momento do preço do milho no Brasil. No dia 16 de fevereiro, o valor médio negociado no país era de R$ 37,56. Ele se manteve praticamente no patamar até meados do mês, passando por R$ 37,62 no dia 10, R$ 37,56 no dia 15, mas logo iniciou o mês de março apontando uma forte alta. No dia 13, alcançava quase R$ 39,00, fechava o dia a R$ 38,94. No dia 9 de março, o valor já atingia R$ 39,56, fechando na data de hoje, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, a cotação média de R$ 41,26. No acumulado, portanto, destes últimos 30 dias, a alta é de 9,94%. Agora, para a gente fechar esse assunto, a gente vai dar uma olhadinha em qual é a expectativa de produção do milho no Brasil, somando o milho de primeira safra e o de segunda safra. Vamos acompanhar, então, os números apurados pela Conab. Você vê qual que foi a produção nas últimas temporadas e a estimativa da 15/16, que é de uma colheita de 83.510.000 toneladas. Lá atrás, na safra 11/12, o volume alcançava 72.980.000. Na safra 12/13, já saltava para a marca de 80 milhões e de lá em diante não caiu desse patamar. Na safra 12/13 ficava em 80.760.000 toneladas. Safra 13/14, 80.050.000. Safra 14/15, a passada, foi a recorde, a maior do país, alcançando 84.670.000 toneladas de milho colhidas. E para a safra atual, a Conab estima uma temporada de 83.510.000 toneladas. A gente segue falando sobre milho no Brasil, mas agora negócios no mercado futuro. Vamos acompanhar o milho hoje na BMF Bovespa para saber das operações deste dia aqui no país nesta quinta-feira. Milho hoje opera em baixa na Bolsa Paulista. A posição de março não possui mais contratos, apenas as de maio e setembro, que hoje vem operando em baixa. A posição de maio
tem agora 5.880 contratos negociados, um volume bastante alto, e negocia a saca a R$ 44,55. Essa posição cai agora 1,98% em relação ao fechamento de ontem. Já o milho negociado no mercado futuro do Brasil para entrega em setembro possui agora 680 contratos a R$ 36,35 a saca. Esta posição vem operando com baixa de 0,74%. E olha, as vendas de milho lá nos Estados Unidos estão mais animadas, é o que a gente observa nas últimas 3 semanas. A semana compreendida entre os dias 3 e 10 de março somaram 1.227.300 toneladas que foram vendidas para exportação de milho dos Estados Unidos na temporada ou campanha 2015-2016. Terceira semana seguida, no qual os americanos vendem mais de 1 milhão de toneladas, essa semana, inclusive, maior do que as duas anteriores. Então, por aqui vamos saber como que o mercado lá em Chicago reagiu às informações de uma venda de exportação mais elevada. A expectativa era de boas vendas mesmo. Vamos ver se o pessoal consegue lançar aqui, lá em Chicago, como é que estão os números. Aqui nós temos as vendas de exportação. Exportação aqui, temporada 15-16, totalizando 30 milhões e 49 mil toneladas. E como eu disse, de 3 a 10 de março, as vendas totalizaram 1.227.047 toneladas foram vendidas pelos norte-americanos. Essa é a situação de vendas de exportação dos Estados Unidos entre 3 e 10 de março. E a totalização agora subindo para mais de 30 milhões de toneladas de vendas de exportação. Segue, claro, com atraso em relação à temporada 14-15, mas vai tirando um pouquinho dessa diferença as vendas neste momento. Agora sim, nós vamos ver como é que estão os negócios em Chicago, que reagiram, de certo modo, até bem em relação a esses números. Números foram apresentados hoje mais cedo, trazem agora o milho em Chicago, a negociação com alta de 0,20% na posição de maio, a $3,69 mais 25 por bushel. Julho com elevação de 0,13% a $3,73 mais 75 por bushel, enquanto que setembro tem negócios a $3,78 mais 75 por bushel. Neste momento anda de lado, aí na estabilidade, 0,06% de elevação. Veja no próximo bloco que o trigo ganha espaço nas culturas de inverno em Minas Gerais. E os preços do café, o que acontece com o café, você confere aqui na Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR no ar de volta. Você já viu que nós tivemos divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos hoje. Teve bons números para milho, números razoáveis para a soja, foram bons os números, contando com o momento no qual o Brasil exporta e vende muito mais soja, mas para o trigo a situação não foi essa. E o trigo ele vai recuando nos negócios na Bolsa de Chicago, pelo menos é o que nós tínhamos há poucos minutos. Trigo que abriu o dia hoje em movimento de alta. Olha como que vem o trigo negociado nos Estados Unidos agora. Forte queda, posição de maio perde 1,32%, negócios a $4,64 mais 50 por bushel. Julho perde 1,25%, negócios em $4,72 mais 25 por bushel, enquanto setembro recua 1,17% e é negociado a $4,82 mais 25 por bushel, negócios com trigo neste momento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o mercado do trigo viveu ontem mais um dia de alta, ajudando a somar as altas acumuladas dia após dia aqui no mercado físico do país. Vamos aos negócios então, você acompanha comigo na sua tela. A cotação do trigo ontem no estado do Paraná, que é o principal produtor do cereal aqui no Brasil, e o valor subiu de novo ontem, mais uma alta de 0,52% no dia.
o que chegou ao valor de R$ 767,51 por tonelada. No acumulado do mês de março, a alta já soma 2,29%. Bom, mesmo com o preço do trigo bem atrativo assim, já acumula uma alta de 21% no último ano. A estimativa para a semeadura do trigo nesta temporada aqui no Brasil, que começa a ser plantada logo no próximo mês, em abril, em alguns estados produtores, a estimativa é de redução de 11% na área destinada ao cereal, segundo a Conab. Os motivos que desencorajam os produtores do cereal são os altos custos de produção, as incertezas climáticas e também a dificuldade ao acesso ao seguro rural para o custeio da safra. A gente vai acompanhar agora que as incertezas, essas todas, fazem com que os produtores da região sul do país, que é a região que produz mais o cereal no Brasil, tenham diminuído o seu interesse no cultivo. Vamos acompanhar os números, então, de cada estado da região sul do país para ver qual que é a estimativa diária de cada um, ou seja, qual é a estimativa de diminuição em relação à safra passada. O estado paranaense deve apresentar uma queda de 3,5% na área destinada ao trigo na atual temporada 14-15, na comparação com a 15-16, a atual temporada. O estado de Santa Catarina deve apresentar uma redução bem mais expressiva de 14,1% na área destinada ao trigo, uma queda em relação à safra passada 14-15. E o estado do Rio Grande do Sul lidera esta perda, deve reduzir em 24,4% a sua área destinada na comparação com a safra passada a 14-15. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul, temporada passada, sofreu bastante com os problemas climáticos, teve uma perda de quase 50% de toda a sua produção. Somando agora todos os estados produtores de trigo do Brasil, eles devem cultivar ao todo, na atual temporada, 2.440.000 hectares de cereal, que devem culminar em uma produção de 5,5 milhões de toneladas, ou seja, praticamente metade de tudo aquilo que o Brasil precisa consumir, que é de 10.600.000 toneladas. E a colheita da primeira safra, a colheita de grãos no estado de Minas Gerais, vai chegando ao final. Com isso, a preocupação lá em Minas, em todo o Brasil, é, sem nenhuma dúvida, com a semeadura da segunda safra. Mas no estado de Minas Gerais, em algumas regiões, o trigo, que a gente estava tendo as informações agora, de exportação, necessidade de consumo, está virando uma opção para alguns produtores mineiros. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Érica Machado. Serão mais 12 dias de trabalho até o fim da colheita de soja nessa propriedade em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Em seguida, o produtor Júnior Guide já começa o cultivo da segunda safra. Em boa parte da área, cerca de 300 hectares, será plantado trigo. Nós estamos investindo agora na situação do milho, que seria já uma safrinha, e trigo. O trigo é considerado uma boa opção como cultura de segunda safra e vem ganhando bastante espaço aqui em Minas Gerais, com variedades mais adaptadas às condições aqui da região. A pesquisa ajudou muito, com os trigos do Cerrado. Então, além da produção, tem o consumo, os moinhos estão assimilando bem essa situação. Então, assim, nós estamos produzindo para eles o que eles precisam para fazer uma farinha de qualidade e ver se consegue um dia virar essa situação de importação que penaliza bastante o produtor aqui, vindo de fora mais barato. A expectativa é de crescimento da produção de trigo em Minas Gerais. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, a produção pode chegar a 245.100 toneladas, o que representa aumento de 20%. A área plantada também aumentou, cerca de 20,9%, e deve somar 82.200 hectares. O produtor diz que o trigo é vantajoso, porque além da rentabilidade, promove a diversificação das culturas e contribui para a melhoria do solo, impactando no ganho da produtividade da cultura que será implantada logo depois. Trigo nós vamos plantar um pouco de área também, nas áreas de sequeiro, que o trigo faz uma situação, além da produção, ele faz um manejo para mim de palha em plantio direto. Érica Machado para o SBA.
Bom, esse bloco traz uma variedade de culturas. Agora eu vou falar um pouco a respeito do algodão e o faturamento que o Brasil, ou as trades que exportam algodão do Brasil, tiveram nas 2 primeiras semanas de março, ou os primeiros 9 dias úteis. Chegou a 53 milhões e 200 mil dólares, é o que o Agricultura BR mostra agora para você, mostrando situação de faturamento e também de volume. Bom, em março, em 2 semanas, foram exportados ou faturados 53 milhões e 200 mil dólares. Em fevereiro deste ano, o faturamento foi elevado, chegou a 132 milhões e 800 mil dólares. Em todo o mês de março do último ano, foram 80 milhões e 100 mil dólares, portanto, o março de 2016, comparado com março de 2015, vem em bom ritmo. Vamos saber agora como é que ficou o volume exportado. Se foram 53 milhões e 200 mil dólares faturados, foram exportados em volume 36.100 toneladas. Em fevereiro deste ano, todo mês, tivemos uma exportação de 89.500 toneladas e março do ano passado, 52.200 toneladas. Assim a situação dos embarques de algodão aqui do Brasil. O mercado físico do algodão no país tem vivido dias de baixas seguidas desde o início de 2016. Até metade do mês de janeiro, a alta era constante, mas de lá para cá vem reduzindo com força diante da baixa necessidade do algodão aqui no Brasil, em especial das indústrias têxteis do país. Com isso, as cotações também vêm em ritmo negativo de baixa. Ontem apresentou uma leve alta, tomando como base os preços negociados no mercado atacadista de São Paulo, mas essa alta de ontem não foi nada favorável para recuperar a queda acumulada no mês de março, que já soma mais de 4%. Vamos ver como foi o mercado no dia de ontem. Então, você vê que a cotação da libra peso do algodão foi negociado em média no país por R$ 2,42 mais 0,6, uma leve alta de 0,25% em relação ao dia 15, a terça-feira passada, mas ainda assim, no acumulado do mês de março, o gráfico vem mostrando, ele é claro, como que as cotações do algodão vêm perdendo força aqui no país. No acumulado do mês, portanto, a queda já soma 4,12%. Agora a gente vai acompanhar as cotações do algodão no principal estado produtor do Brasil, que é responsável por 61% de toda a produção nacional da fibra, que é o Mato Grosso. Acompanhe. Veja no próximo bloco, o preço do café arábica volta a operar acima de R$ 500 no Brasil. E produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul estão investindo em defensivos orgânicos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Estamos de volta com informações para o setor do arroz aqui no Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, que aliás está fazendo a colheita da sua temporada e os trabalhos estão bastante lentos. A colheita passa agora dos 10% de área colhida, mostrando um forte atraso em relação às temporadas anteriores. Uma outra condição que não está tão favorável também para o produtor é em relação ao preço do arroz em casca. As cotações caíram do patamar de R$ 42, R$ 41 e até R$ 40 nos últimos dias, perdendo força aqui no Brasil. Na data de ontem, a saca negociada no estado do Rio Grande do Sul chegou a recuperar um pouquinho, voltou ao patamar de 40, mas no acumulado de março já anota baixas. Vamos aos números então de ontem. Você vê a data 16 de março, mostrando o valor negociado no estado a R$ 40,19. A alta no dia foi de 0,5%, mas no acumulado do mês de março, o preço do arroz em casca vem caindo sequencialmente. A queda desde o dia 1º até ontem, 16, atinge 3,30%. Atenção agora para as cotações do arroz beneficiado no estado. Seguimos com o programa falando agora sobre café.
O mercado do café aqui no Brasil viveu ontem um dia de altas que foram influenciadas pela alta forte que a gente viu do café na Bolsa de Nova York. Já já a gente vai ter os números internacionais, mas antes dele, vamos ver então como que foi a influência da alta no cenário internacional para o preço do café aqui no Brasil. O resultado disso foi de que a saca de 60 quilos do Arábica, tomando como base o estado de São Paulo, voltou ontem a operar na marca de R$ 500 a saca. Valor este que não era visto desde meados do mês de janeiro. Vamos acompanhar então agora na tela? Veja comigo a cotação subindo nos últimos dias aqui no país e alcançando na data de ontem R$ 504,17. A alta no dia foi de 1,56%, mostrando, portanto, um dia de bastante variação positiva para o valor negociado aqui no país. No acumulado do mês de março, a alta já soma 4,90%, ou equivalente a R$ 23,00 por cada saca de 60 quilos negociada no estado paulista. Bom, o assunto é café arábica em Nova York, que tem tido altas muito fortes, vinha subindo hoje mais cedo, ontem teve uma alta extraordinária. Vamos saber como é que estão os negócios com o café arábica. Olha, se eu falava que era extraordinário ontem, neste momento a alta é explosiva para o café arábica negociado no mercado futuro de Nova York. Nós temos aqui a posição de março, ela sobe neste momento simplesmente 5,02%. Eu vou aproveitar já e pedir para a minha equipe, tanto em São Paulo quanto aqui em Campo Grande, para prepararem o dólar também, porque o dólar tem uma influência direta sobre isso. O dólar pode estar tendo uma influência agora, neste momento. Vamos tentar fazer a leitura, a interpretação do que vem ocorrendo agora com o café negociado em Nova York. Café arábica dispara, simplesmente dispara todas as posições acima de 1,33, $1,33. Você lembra que na semana passada eu falava a respeito que estavam recuperando o patamar de 1,20. Hoje nós estamos falando que todas as posições de mais curto prazo estão acima de 1,33. Temos aqui então a posição de março ganha 5,02% neste momento. Temos também maio a $1,33, $1,33 mais 95 a libra peso, uma alta também muito expressiva de 3,79%. Aqui vem muito forte o valor do café arábica. Julho com elevação de 3,70% neste momento, negociado a $1,35 mais 60 por libra peso, enquanto que setembro tem alta de 3,47% a $1,36 mais 85 por libra peso. É o que vem ocorrendo com o café arábica negociado em Nova York, e me chama muito a atenção é que esses não são os valores mais elevados negociados no dia de hoje. Hoje já tivemos negócios mais altos para o café. Essa situação do café mais alto, vamos saber se o pessoal lá na nossa produção em São Paulo, em Campo Grande, consegue, ainda não, mas dólar tem uma influência muito forte em relação a isso. Logo depois, nós trouxemos no primeiro bloco do Agricultura BR dessa edição, mostramos o que aconteceu, cerimônia de posse lá da presidente Dilma, empossando o ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, e logo depois colocamos também, porque 2 minutos antes do Agricultura BR entrar no ar, tivemos a confirmação que um juiz federal do Distrito Federal havia derrubado essa situação, anulado essa situação. Portanto, por enquanto, Lula, apesar de ter tomado posse, não é ministro. E isso acaba influenciando com o dólar aqui no Brasil. Se o dólar cede no Brasil, ele acaba sendo, de alguma maneira, quando você fala de café negociado em Nova York, acaba sendo compensado por lá. Como é que está
está o dólar? Ah, claro, o dólar vai despencando, 2,78% de queda neste momento. O dólar é negociado a R$ 3,63, mais 5. O Brasil vive um momento com desconjuntura política. O Brasil não tem uma conjuntura, tem uma desconjuntura e com isso temos todos os números. Daqui a pouco a gente pode trazer também índice Bovespa, o dólar no futuro, porque está muito difícil essa operação para a estratégia de negócios neste momento, tanto para quem trabalha com agro, o momento de vender, o momento de comercializar, tem que estar de olho na inflação, tem que estar de olho nos investimentos, que investe nas ações também. O Brasil vive uma situação muito complicada neste momento e isso acaba influenciando em todos os negócios. Vamos ver o que a gente tem aqui a mais. Temos os números então para o dólar. Dólar vai despencando no Brasil, café dispara em Nova York neste momento. E essa alta surpreendente para o café negociado em Nova York, você viu aí há pouco com o Fabiano, cotações acima de $1,33 por libra-peso, também influencia diretamente nos negócios com café no mercado futuro do Brasil. Café arábica negociado na BMF Bovespa vem agora também com forte alta, posições subindo mais de 3%, 4%. Vamos acompanhar os números então, você vê comigo na sua tela a posição de setembro, que é o mês quando há maior entrada da safra brasileira de café arábica, negociando no momento 2.470 contratos. A posição já vem agora a $160 por saca de 60 quilos. Reduziu levemente agora, mas continua oscilando com variação positiva, tendência de alta forte, 3,5% de alta neste momento para a posição de setembro de 2016. A posição de dezembro já opera agora a $163,50 pela saca de 60 quilos do café arábica. Posições subindo agora 4,14%. Neste contrato, contratos que são agora 190 em volume sendo negociados. Mais um dia, portanto, de elevação para o café arábica no cenário internacional e também aqui no Brasil, mas hoje subindo de maneira muito expressiva. Aqui agora a gente vai acompanhar os negócios com arábica também no Brasil, mas no mercado físico do país. Acompanhe as cotações no estado de Minas Gerais, de acordo com o Centro do Comércio de Café do Estado. Por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações, vamos ver mais valores para os negócios com café, cenário internacional que a Agricultura BR traz agora, vamos saber como é que estão os negócios na Bolsa de Londres. Bolsa de Londres vem da seguinte maneira, vem com alta também, posição de maio ganha 2,24%, $1.458 por tonelada, julho recua 1,99%, nós temos aqui os negócios a $1.485 a tonelada, enquanto setembro tem a posição negociada $1.514 por tonelada, elevação de 2,15% neste momento. Café Robusta, negociado na plataforma Life Bolsa de Londres, é a referência para os negócios com café Conilon, para os estados do Espírito Santo, Rondônia, Bahia, que são os principais produtores, principalmente. As cotações domésticas do mercado do café Conilon, também chamado de Robusta, que vinham operando acima de R$ 400 a saca em meados de fevereiro, vem caindo desde lá. Nos últimos dias, porém, parece ter encontrado já a estabilidade, já caiu o suficiente, que mostra o gráfico da equipe do CPEA, que faz a apuração do valor da saca negociada no estado do Espírito Santo. Vamos acompanhar como foram as negociações no dia de ontem, então. Café Conilon registrou uma leve valorização, voltando para a casa dos R$ 357. Fechou o dia a R$ 357,63, anotando uma leve alta de 0,27% no dia. Mas com a queda acumulada no mês de março, o preço do Conilon já caiu 4,35% no estado do Espírito Santo.
olha, o assunto agora é clima para as áreas de produção de café e boa parte do estado do Espírito Santo e o norte de Minas Gerais vive uma situação muito complicada em relação às chuvas e à umidade de solo por conta da seca que ainda atinge parte da região sudeste. Vamos saber agora, com a chegada do outono que é uma estação mais seca que o verão, se há uma tendência de piorar essa situação, se há alguma esperança para esses produtores de que tenha alguma reversão. Quem responde é a Nadiara Pereira. Nadiara, nova estação, o que pode acontecer agora ali nessa região produtora, especialmente de café? A tendência é de diminuição da chuva sobre grande parte do Brasil, inclusive no sudeste. O outono é uma estação mais seca. A chuva ela não para completamente, mas os episódios de chuva vão se tornando cada vez mais esporádicos, alternados com períodos mais longos de tempo seco. Então pode até chover forte em alguns momentos, mas esses períodos de tempo úmido serão mais curtos sobre o sudeste. Então a tendência é que, principalmente no Espírito Santo, a situação se agrave por causa da falta de umidade. A gente observa aqui no mapa de umidade do solo, grande parte do estado capixaba e o norte mineiro com índices abaixo de 10% de umidade. Então é um solo muito seco e que prejudica a produção nas lavouras. Sobre o estado de São Paulo, grande parte aqui da metade sul de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, as condições de umidade no solo são boas. Em algumas áreas, nesta mancha rosa do mapa, o índice chega até 100% de umidade. Agora, para os próximos dias, a gente já vai observar uma diminuição das chuvas. Até amanhã ocorrem pancadas isoladas. A gente observa aqui algumas áreas com pancadas de chuva, mas é algo isolado, com baixo acumulado, não é considerada aquela chuva agrícola que encharca o solo. E durante o final de semana, o tempo volta a ficar mais seco e com grande amplitude da temperatura. Apesar das madrugadas ainda serem um pouco mais frias, as tardes vão ficar cada vez mais quentes até o final de semana e com isso o calor e o tempo seco favorecem ainda mais a diminuição da umidade no solo sobre o sudeste. Durante o próximo período, entre 22 e 26 de março, teremos chuvas um pouco mais generalizadas, só que é uma chuva mal distribuída. E de uma forma geral, o volume não deve ser muito expressivo, especialmente no estado capixaba, não tem previsão de volumes muito altos de água e com isso não recupera também a umidade do solo. Entre São Paulo e Minas Gerais, algumas áreas do Rio de Janeiro, pode chover em torno de 30 milímetros, mas também não é uma chuva homogênea que deve atingir todas as áreas da mesma forma. Entre os dias 27 e 31 de março, ainda chove um pouco mais no estado de Minas Gerais, sobre o Rio de Janeiro e até no estado capixaba deve aumentar um pouco a chuva no sul do estado, só que também não é uma chuva bem distribuída, então pode favorecer algumas localidades isoladas, mas de uma forma geral não tem previsão de volumes de água que possam reverter a situação da seca no estado. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques da previsão do tempo. Por aqui é hora de mais cotações do café no Brasil, agora para o café arábica em Minas Gerais e também Alta Mogiana, São Paulo. Veja no próximo bloco que produtores do Rio Grande do Sul investem em tecnologia no campo. E olha, o preço da soja recuou 9,3% nos últimos 30 dias. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E olha, a Agricultura BR traz agora um assunto técnico importante, porque o controle e também o manejo de doenças foliares tem que começar logo no tratamento das sementes. Olha, e tomar o devido cuidado com as folhas é muito importante, ela indica na boa produtividade da lavoura, já que as folhas, elas seguram os nutrientes da raiz até a fase do enchimento dos grãos. Quem tem as informações pra gente é a repórter Viviane Lara. No Rio Grande do Sul, a área plantada com soja aumentou 4%, alcançando 5.400.000 hectares, segundo a Emater, que projeta uma produção de 16 milhões de toneladas. Se confirmado este número, a safra atual deve ser a maior obtida até hoje no estado. E esta produção está ligada à profissionalização do produtor. O manejo bem feito ou mal feito, eu acho que é a essência do resultado final. E aqui a gente pode até incluir o manejo num sentido um pouco mais amplo, com 3 pilares. Um deles realmente é o manejo. E associado a ele a gente tem como gestão e tecnologia. Então, na verdade, acho que esse conjunto de fatores
trabalhados de uma forma muito integrada, é que vão dar um resultado positivo no final da safra. Em Pejuçara, na propriedade de Bruno, o manejo aliado ao planejamento corresponde às expectativas de produtividade. Média de produção a gente espera aumentar, no passado foi 67, esse ano a gente está esperando em torno de 70 sacas de média. Os resultados são nítidos, a gente consegue perceber áreas onde, por problemas climáticos, chuva, algum fator assim, ou pelo tamanho da área, tu não consegue entrar no dia programado, a produção ela reduz 3 a 4 sacos, deu para perceber ano passado. Então, sempre que tu puder, tu antecipa o manejo. A gente está conseguindo, do ano passado para cá, a gente reduziu o custo da área pela questão de antecipação de negócio. Tu consegue preços melhores, tu faz esse jogo, tu troca produtos por grão, então tem todo esse trabalho que acaba fazendo com que a rentabilidade aumente. Mas para chegar a bons resultados, o produtor precisa ficar de olho na lavoura, principalmente em anos com grandes volumes de chuvas, ideal para as doenças. A ferrugem ganha destaque pela rapidez que derruba as folhas, mas há outros patógenos que podem interferir no rendimento da cultura. Nós temos um complexo de doenças na lavoura que elas iniciam principalmente com manchas, com antracnose, com mancha-alvo, e essas manchas vão danificar todo o período do ciclo da lavoura. A ferrugem, ela entra também num período grande do ciclo e a gente chama muito atenção à ferrugem porque ela derruba a folha muito cedo, mas não é apenas a ferrugem que danifica. Então nós temos que buscar uma proteção combinada, trabalhar no preventivo para evitar com que essa doença vá derrubar minha folha precocemente. O jeito é prevenir, já que a identificação logo no início não é possível apenas observando a folha. O primeiro ponto principal para a proteção da folha, por incrível que pareça, é um tratamento de sementes adequado, para evitar com que as manchas evoluam para a folha. E depois a entrada com o fungicida antes de fechar a entrelinha, porque nesse momento é a chance de conseguir botar fungicida lá na folha de baixo. Porque à medida em que a gente fechar o dossel da planta e entrar no reprodutivo, nós não temos mais como botar gotas fungicida suficiente na parte de baixo. Então nós vamos ter limitações, porque as doenças começam muito fortes na parte de baixo. Então nós temos uma proteção combinada que começa desde o TS, passando pela parte vegetativa, até uma combinação de intervalos de aplicações para manter a doença a nível baixo na lavoura. Viviane Lara para o SBA. Nos últimos dias, voltou a chover sobre a região produtora do Matopiba, que engloba estados da região norte e nordeste do país. Mas essa chuva ainda é mal distribuída. Vamos falar com a Nadiara, então, para saber se tem previsão de um volume de chuvas mais elevado para a região. Nadiara, tem expectativa positiva para o Matopiba? Olha, Juliana, a chuva está se espalhando um pouco mais sobre o Matopiba, mas beneficia principalmente Tocantins, Maranhão e partes do Piauí. A Bahia ainda segue com uma situação bem complicada porque a maior parte do estado ainda apresenta um grande déficit hídrico. A gente observa que a maior parte do estado da Bahia ainda nesta mancha aqui em laranja e vermelho do mapa, onde os índices de água no solo são muito baixos. Já sobre o Tocantins, que também estava em situação crítica por causa da falta de chuvas de fevereiro, agora já apresenta um aumento da umidade do solo. Grande parte do estado tem índices que variam de 60% até 100%. Então, que já são índices muito favoráveis aí para o desenvolvimento. Então, principalmente sobre o Tocantins, as perdas agora paralisaram porque a chuva já tem garantido boas condições de umidade do solo sobre esse estado. No Maranhão, o índice de umidade do solo é mais alto sobre o sul e oeste do estado e no Piauí, principalmente em algumas áreas do norte e também as áreas que fazem divisa com o estado do Maranhão. Agora, para os próximos dias, vai continuar chovendo bem sobre partes do sul do Maranhão, interior do Piauí e norte do Tocantins. No oeste da Bahia também volta a chover de forma um pouco mais intensa, mas ainda assim é uma chuva bem mal distribuída, não deve garantir umidade no solo em todas as áreas produtoras. E principalmente interior da Bahia segue em situação crítica porque não tem previsão de chuva significativa para os próximos períodos. E no sul do estado, previsão é de tempo bastante seco, o que prejudica as lavouras de algodão nestas regiões. Durante o próximo período, previsão ainda de chuva um pouco mais significativa
significativa entre Tocantins, Maranhão e Piauí e a chuva até aumenta um pouco sobre o oeste da Bahia. Mas, mais uma vez, deve beneficiar só essas áreas aqui que fazem divisa com Tocantins e com Goiás. Nas demais áreas da Bahia, apesar da chuva generalizada, o volume de água deve ser baixo e não deve garantir aí uma recuperação na umidade do solo. Entre os dias 27 e 31 de março, a situação não muda muito. Chove em quase todo o Nordeste e também norte do país, mas os volumes mais expressivos de água vão continuar concentrados entre Tocantins, Maranhão e Piauí. Sobre a Bahia, apesar da previsão de chuva em quase todas as áreas, o volume de água será muito baixo e não deve aliviar a seca. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. Obrigada pelas informações. Bom, por aqui o Agricultura BR segue falando sobre soja. Soja é o assunto do último bloco do Agricultura BR. Começa com soja, terminamos com soja também. E aí falamos sobre a oleaginose durante todo o programa. Nesse momento eu vou falar de valores e os valores do que aconteceu nos últimos 30 dias. O acumulado dos últimos 30 dias registram quedas de 9,13% para o valor médio nacional. Eu vou frisar o momento, até às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Por que até as 10? Por que esse horário é tão importante? Porque depois das 10 já aconteceu vários fatores aconteceram ligados à política nacional. Você sabe disso, já teve esses destaques na Agricultura BR também. No final do programa nós vamos mostrar o que acontece com dólar futuro e até com o índice Bovespa. Mas por que eu disse isso? Porque envolve o dólar, envolve também, impacta no comércio, na comercialização de diversos produtos e com isso, neste momento, a informação que está chegando aqui através do nosso banco de dados, que são os telespectadores da Agricultura BR, sojicultores, estão travando, estão parando comercialização neste momento. Não há comercialização no país, pelo menos é o que vão informando boa parte dos produtores de soja. Muito provavelmente, esse recuo mais forte do dólar trouxe uma situação totalmente distinta do que vinha se desenhando no começo da manhã de hoje. Queda, então, portanto, em 30 dias de 9,13% e é o que você acompanha a partir de agora no Agricultura BR, o acumulado dos últimos 30 dias, valor médio para todo o Brasil, então se considera a mínima e a máxima diária nos principais estados produtores. No dia 16 de fevereiro eram R$ 73,12 a saca de 60 quilos. Dia 19, esse valor recuou a R$ 72,80. Dia 26 de fevereiro, o valor registrado de R$ 70,20. Começo do mês de março, R$ 68,25. Você começa a observar que vai perdendo um patamar. Dia 10 de março, R$ 65,75. Ele chega a recuar mais um pouco, mais próximo à casa de 65, mas nós temos uma recuperação nessa semana. Tanto no dia 15, 16 e 17, recuperação para o valor da soja. Hoje, até às 10 da manhã, R$ 66,40 a saca de 60 quilos era o valor médio, registrando, portanto, uma queda de 9,3% nos últimos 30 dias. No Rio Grande do Sul, empresários rurais estão buscando cada vez mais utilizar produtos biofertilizantes nas lavouras. E olha, muitos produtores por lá estão tendo melhores resultados com esses defensivos biológicos do que aqueles que usam os defensivos químicos. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Viviane Lara. Cresce o uso de produtos elaborados através de agentes biológicos nas lavouras. A sustentabilidade no campo, visando o aumento na produção, é um dos fatores que tem estimulado esse crescimento. Estamos notando que nos últimos anos essa preocupação tem sido sim crescente por parte dos produtores, também por parte dos técnicos, isso digo, me referindo especialmente aos nossos técnicos, colegas da Emater, que têm procurado posicionar nas lavouras, especialmente naquelas lavouras em que é feito um manejo integrado de pragas, e é feito o monitoramento dessas pragas, procurando posicionar produtos que tenham um menor espectro de ação,
e sim também usando produtos de controle biológico em campanhas, a exemplo da campanha do controle da lagarta do cartucho do milho, né, que já vem há 3 anos tendo sucesso aqui na nossa região e ano após ano conquistando mais agricultores. Benefícios até mesmo para quem aplica os produtos. A princípio a gente tem todo um cuidado com os produtos químicos, né? Que com o produto biológico a gente relaxa um pouco mais, tenta fazer o trabalho com mais calma, mais tranquilo, porque tu não tem uma contaminação, né? Tua exposição, por mais que seja um pouco, né, igual a do químico, mas a tua contaminação é menor. Na Fazenda Libreloto, em Boa Vista das Missões, a preocupação do produtor com o meio ambiente já tem dado bons resultados. Para identificar os produtos biológicos que melhor se adaptam ao manejo e ao clima da região, ele mantém um talhão para teste. Segundo Ivonei, esta é uma forma de identificar a melhor opção para a sua lavoura. E o último experimento foi com um produto de algas marinhas, extraído da costa do Atlântico Norte do Canadá. Nós nos permitimos fazer um lado a lado. Aí nós tivemos a área com acádio, colhemos 80 sacos por hectare, e a área que não tinha o acádio nós colhemos 73,3. Então deu uma diferença de 6,7 sacos por hectare. Dali então, hoje é o 3º ano, nós usamos já o 3º ano em toda a área, a não ser as áreas testemunhas, né, para nós realmente verificar aquilo que o produto se propõe, e os resultados são excelentes. Nós realmente acreditamos que o produto ele cumpre a tarefa que se propõe. A espécie, adaptada nas temperaturas extremas do frio congelante no inverno e um clima moderado no verão, favorece o desenvolvimento de estratégias de sobrevivência, como composto anti-estresse. O acádio, ele é um produto que ele funciona muito como um regulador fisiológico. Uma planta mais bem regulada, uma planta que ela absorve melhor os nutrientes. Ela é uma planta que, se ela absorve melhor os nutrientes, é uma planta que ela resiste melhor ao estresse. E o que a gente vê muito do acádio é que quando tu aplica ele e tu tem algum tipo de intempérie, que é muito comum no Rio Grande do Sul, e nos estados do sul tu tem uma inconstância do tempo, tu tem muito estresse, tanto abiótico quanto biótico, a planta, tu tem uma resposta melhor. Após sua aplicação, a planta é induzida a ficar mais resistente, além de agir como bioestimulante natural. O produto ajuda a potencializar a genética da planta. Nesta lavoura, foi possível perceber o aumento do número de grãos por vagem. Na safra passada, a parcela com acádio nesta propriedade teve um aumento de 5 sacas por hectare. Os bons resultados fizeram os produtores utilizarem desta vez o bioestimulante em toda a área. Então foi a rentabilidade que deu esse produto. Foi uns produtos que nós experimentamos, colhemos separadamente, pesemos, medimos a área separadamente e deu um resultado de financeira, tirando o custo e coisa, de 3,2 sacos a mais. O ano passado, se eu fosse pegar esse valor, ter feito em toda a minha área, pagaria um investimento de uma máquina. Então, para mim, isso tirei como conclusão que esse ano, se investisse em toda a área, eu teria um resultado muito maior em uma parcela, ou quem sabe até 2 parcelas de uma outra máquina, um outro investimento que estaria fazendo na propriedade para agregar mais a produtividade. Esse ano, a expectativa de colheita é, comparado com o ano passado, eu acho em torno dos 4.500 quilos por hectare. Algumas áreas passando, algumas nessa faixa em torno. Viviane Lara para o SBA. No Rio Grande do Sul, assim como tem acontecido em outros estados produtores de soja do Brasil também, o valor da saca de 60 quilos da oleaginosa no mercado vem perdendo preço já há pelo menos um mês. Nos últimos 30 dias, no estado do Rio Grande do Sul, a queda chega a mais de 9%. E essa queda que a gente vê recente para a soja em todo o Brasil acontece devido ao avanço dos trabalhos de colheita por todo o país, já que é colocado mais soja no mercado e também diante da queda do dólar frente ao real, que influencia nos negócios aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, como eu estava falando, a queda já passa dos 9% nos últimos 30 dias e é o que a gente vai rever agora na tela. Veja os números de fevereiro deste ano e de março para a data de hoje. Lá atrás, em fevereiro, o valor anotado na data 17 de fevereiro era de R$ 79,75 pela saca de 60 quilos. Já na data de hoje, de acordo com a agência Rural Business, o valor estava negociado por R$ 72. Este era o valor médio negociado na manhã de hoje, portanto,
No estado do Rio Grande do Sul, para o preço da soja, saca de 60 quilos, anotando, portanto, queda de 9,7% em 30 dias, ou o equivalente a quase R$ 8,00 no valor de cada saca. E olha, o estado do Paraná talvez seja o estado que menos tenha sentido essa pressão de queda nos valores da soja. Nos últimos 30 dias, o recuo fica em 4,97% para o valor pago médio pela saca de 60 quilos. É o que nós vamos acompanhar agora. Continuamos no sul do país. Temos aqui o preço médio da soja no Paraná, março com o valor de R$ 73,75, esse é o valor de fechamento de ontem, preço médio, enquanto que fevereiro, nós tínhamos aqui, está invertido os valores, então nós temos março R$ 70,75, enquanto que fevereiro, sim, R$ 73,75 é a situação dos valores praticados no estado do Paraná, perdendo 4,97% do valor praticado nos últimos 30 dias. A Agricultura BR volta a trazer em destaque a soja no cenário internacional, portanto é soja negociada na Bolsa de Chicago. Por lá está tendo um dia de elevações no dia de hoje. O relatório de vendas e exportações apresentado nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, trouxe bons números de vendas para os norte-americanos na semana compreendida entre 3 e 10 de março. Esses números são superiores, inclusive, à semana imediatamente anterior. O mercado vê com bons olhos a situação de vendas neste momento e nós acompanhamos alta para Chicago. Alta em Chicago para os negócios com soja, posição de maio negociado a $8,98 por bushel, alta de 0,39%. Julho tem negócios agora a $9,04 mais 25 por bushel, elevação de 0,44%, enquanto que agosto vem com negócios a $9,06 por bushel. Nós estamos vendo uma alta agora para a soja em Chicago, um pouco abaixo nas posições de mais curto prazo de 0,5%, mas é importante lembrar que hoje nós já tivemos peso muito maior para esses negócios. Posição de maio, por exemplo, que está a $8,98 agora, ela já foi negociada hoje a $9,04 por bushel. Julho, que está a $9,04 o bushel, já foi a $9,10, e agosto, que vem com $9,06 por bushel, já teve negócios hoje a $9,12, portanto 6 centes de dólar acima do que vem sendo negociado neste momento. A alta para a soja em Chicago teve um pico, neste momento vem com alta ainda, mas em linha de queda. Bom, hoje toda a situação que vem ocorrendo sobre a economia nacional tem a ver com essas imagens aqui. Hoje aconteceu uma cerimônia de posse para vários ministros, troca de cadeiras entre ministros também, mas principalmente aquilo que estava trazendo uma certa comoção para todo o país, que era a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Isso chegou a ocorreu 30 minutos de atraso, estava marcado para as 10 horas, começou às 10h30 da manhã. Isso ocorreu, teve a confirmação, o Lula assinou, a presidente Dilma Rousseff assinou também, Lula como ministro. Só que logo depois, minutos antes, 2, 3 minutos antes desta edição da Agricultura BR entrar no ar, um juiz do Distrito Federal anulou essa decisão por conta do que vem ocorrendo. Ele afirma que há risco de crime em relação ao que foi apontado pelas investigações da Polícia Federal e suspendeu a posse do Lula, ex-presidente e quase ministro chefe da Casa Civil aqui no país.
E toda essa situação no cenário político do Brasil mexe, é claro, com o cenário econômico do país. Na manhã de hoje, antes da cerimônia de posse acontecer, o dólar comercial era negociado no país com muita oscilação. Ora vinha operando em forte baixa, ora em forte alta. Ao que tudo indicava, o mercado não sabia realmente o que estava por vir. Logo após esta informação, essa confirmação de suspensão da posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o dólar voltou a operar em baixa, despencava pouco. E é o que a gente vai acompanhar agora, então, as últimas negociações com a moeda americana aqui no Brasil. Dólar cai no momento 3,34%. É uma queda muito expressiva apenas na data de hoje. Moeda americana vem operando agora, portanto, a R$ 3,61 mais 4. No início dessa edição, ela já vinha operando em baixa, estava R$ 3,64, agora cai ainda mais, cai com mais força. Moeda americana vai se aproximando da casa dos R$ 3,60 mais uma vez. Vamos saber se a gente tem aqui os negócios futuro com dólar, porque como a gente já disse no dia de hoje, está bastante complicado. Para quem tem produtos para vender, comercialização de produtos como soja, como milho, situação é instável. Para quem faz investimento é muito instável também. Vamos saber como é que o mercado está tentando enxergar as negociações com dólar nos próximos meses. É o que nós temos agora, dólar negociado no mercado futuro. Juliana, vem com essa situação. Abril vem até com mais queda, vem com 3,89% de recuo nos negócios com dólar. Abril que tem 246.770 contratos e subindo, negociados a R$ 3,62 mais 5. Maio vem com a 3,67, mas apenas com 40 contratos, com recuo de 3,46%. O mercado vê o dólar com queda, portanto, para os próximos meses, na casa de R$ 3,62, mas não é uma visão de longo prazo, é uma visão de curto prazo também para o dólar, apenas para o mês de abril. A situação está bem complicada para se enxergar um norteamento neste momento. E para a gente fechar essa edição, vamos trazer para você agora o índice Bovespa, é o índice que mostra como estão os negócios na Bolsa Paulista do Brasil, BMF Bovespa, Bolsa Paulista de São Paulo, que na manhã de hoje vinha operando em alta diante de um campo bastante instável na política nacional. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com o índice Bovespa, que explode, sobe mais de 6%, agora sobe 6,15%, apontando 50.702 pontos, 30. Esse índice Bovespa mostra o quanto de dinheiro está sendo aplicado nas empresas do país que possuem ações, possuem papéis na BMF Bovespa, Bolsa Paulista, portanto, indicando investimento no Brasil neste momento. Tá certo, e você vê como que está sendo entendido esses acontecimentos políticos, pelo menos até o momento. Neste momento, há um certo bom humor no mercado, o dólar cai, o índice Bovespa dispara no país. Durante todas as edições do Agricultura BR, a próxima edição, a terceira edição, às 17 horas, você tem mais informações, claro, sobre o mercado agrícola, mas a influência dessa situação toda sobre o mercado agrícola, nessa semana, é inegável trazer essas situações. Além disso, o jornalismo do Canal do Boi, durante todos os nossos programas, vai comentando o caso, o fato, aqui pelo Canal do Boi. Esta edição vai ficando por aqui. Além desse fato de hoje no cenário político do Brasil, foram também destaques desta edição. Você viu o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as vendas norte-americanas de soja e milho. Viu também que no estado de Mato Grosso do Sul, com o avanço da colheita da soja num ritmo mais atrasado em relação às últimas safras, é possível que 39% da área destinada ao milho de segunda safra vai ser semeada fora da janela ideal. Você viu o recuo do valor da soja em vários estados brasileiros. E em Minas Gerais, parte da cultura de inverno, as lavouras destinadas à cultura de inverno, vai ganhar um pouco da semeadura de trigo. Todas essas informações você também vê através do blog do programa, que você acessa no portal do SBA. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.